Olá, camaradas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aí com o nosso incrível camarada Tomás. Fala, companheiros do Crítica Jurídica, tudo certo? E hoje nós vamos fazer aí uma conversa, fazer alguns comentários sobre o livro do Gessé Souza, A Elite do Atraso, da Escravidão a Jair Bolsonaro. A gente vai ter aí principalmente então o foco da nossa elite nacional e explicar por que o Gessé Souza a classifica como elite do atraso. Esse livro é extremamente importante para a gente entender e pensar o nosso país, mas também para a gente entender aquelas elites que impulsionam e levam adiante o projeto bolsonarista de governo. Perfeito. Tá bem? Mas antes de mais nada, antes da gente entrar aqui no assunto do vídeo, pessoal, a gente gostaria primeiro de agradecer ao camarada Centelha Vermelha, do canal Centelha Vermelha, né? De fato. Que fez um corte aí do nosso canal falando sobre desigualdades e que de certa forma acaba divulgando aí o canal e levando a nossa mensagem mais adiante. E a gente sabe que é muito importante levar a mensagem porque a gente tem que fazer mais críticas ao sistema capitalista, tem que tentar entender a todo custo como funciona as contradições do capitalismo. Então, muito importante, a gente ficou feliz pra caralho. Feliz demais mesmo. De ver isso, a gente já conhecia um pouco do trabalho do Centelha, já tinha visto alguns cortes dele aqui no YouTube. E não acreditávamos que ele daria devida atenção e acabaria postando um vídeo aqui do canal, mas acabou postando, então obrigado aí, Muito camarada obrigado do mesmo. Centelha Vermelha, um abração apertado aí em ti, Tamo junto. a gente ficou feliz mesmo. Então vamos tratar... Oi? Recomendar também, né? Pode recomendar. Recomendar o canal aí do camarada Centelha Vermelha, então, pros viewers aqui do nosso canal. Canal muito bacana, diversos cortes legais, vários pensadores aí da esquerda, né? Daqui no Brasil. Com diversos conteúdos legais, então para quem quiser se inscreva lá no canal do camarada. É muito importante mesmo vocês conhecerem o canal do camarada, porque ele traz conteúdo de vários camaradas aqui da internet, professores, galera que tem canal e o pensamento deles. Então é muito interessante, porque lá ele traz só, pessoal, assim, ó, a nata da nata, sabe? Para quem não tem o tempo de ver conteúdos longos, mais profundos e tal, e quer realmente ver alguma coisa mais curta, vale muito a pena vocês acompanharem o canal desse camarada do Centelha Vermelha. Perfeito. Tá certo? Porque muita gente também reclama, né, que não tem um conglomerado desses canais, né, não consegue achar. Lá é o lugar perfeito, então, para quem quiser. E agora vamos tratar então do assunto principal aí do vídeo. Vamos falar hoje do livro A Elite do Atraso, da Escravidão a Jair Bolsonaro. O livro é do Gessé Souza, que é um sociólogo que vem fazendo barulho aí na cena brasileira, que é formado em sociologia, se eu não me engano, pela Alemanha, né, numa faculdade da Alemanha, e é formado também, ele é bacharel em Direito. O bacharel em Direito acho que foi aqui no Brasil. Perfeito, ele fez a graduação de Direito na Universidade de Brasília e concluiu o mestrado na área de Sociologia na mesma instituição. Teve doutorado, então, na Alemanha. Isso aí. E é muito importante a gente trazer aqui o livro do Gessé, o pensamento dele, para o canal, porque serve para a gente pensar muito o Brasil e entender como essa construção da Lava Jato, do golpe na presidente Dilma, dos elementos que constituem o governo Bolsonaro, como que eles se construíram, por que é que eles estão em alta agora, tá certo? E a gente espera que vocês gostem do vídeo, se possível deixar o comentário, deixar o like aí que vocês sabem que é muito importante, né, pessoal? Tu gostaria de começar trazendo alguma... Cara, eu acho importante deixar claro aqui pro pessoal do canal que o livro trata de uma crítica, né? Ele é basicamente uma crítica ao clássico Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e seus seguidores, né? Os autores que vieram depois dele com outras obras. Também é importante salientar que é uma obra que faz uma análise de longo prazo, né? Tratando desde a escravidão até o Jair Bolsonaro, como o próprio nome da obra sugere. É legal analisar também que ele faz essa análise trazendo pontos e acontecimentos históricos que mostram a evolução dessa elite do atraso. Ele vai construindo muito bem essa evolução histórica, né, da sociedade. Perfeito. Eu acho que ele conta muito bem a história do Brasil. De né? fato. A construção histórica que ele faz é muito boa mesmo. Com certeza. E trazendo, então, esses acontecimentos, esses rompimentos que ocasionam certas atitudes da elite, certo? Para começar, eu acho que era isso. Sim, Bom, então, para vocês entenderem, pessoal, ele constrói o livro, como o Tomás disse, em cima do clássico Raízes do Brasil, ou seja, o livro é meio que uma resposta crítica
ao clássico Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, né? Junto ao Sérgio Buarque de Holanda, ele também vai construindo uma resposta crítica ao Gilberto Freire, ao Raimundo Faoro, ao Fernando Henrique Cardoso. Perfeito. Também usa do pensamento do Fernando Haddad, né, de uma ala um pouquinho ali mais à esquerda, pouquinho só, né, pessoal, mais à esquerda. Ainda que ele critica todos eles, mas exalta, por exemplo, os pontos positivos que o Gilberto Freire tentou trazer, né, na construção de Homem Cordial, que tu vai Porque falar, né? o que ele traz de todos esses intelectuais, todos esses pensadores brasileiros, é mostrar como eles têm, apesar de divergências e particularidades políticas que cada um tem, eles têm a mesma visão do brasileiro genérico. Perfeito. Né? Eles têm o mesmo pensamento de mundo que Sérgio Buarque construiu lá em 1936, quando lança Raízes do Brasil. Né? Ele vai mostrar que, por exemplo, como o Fernando Haddad, que apesar de ser um político mais à esquerda, vai ser alguém que tem essa visão de mundo, tem a visão que Sérgio Buarque de Holanda, de certa forma, ajudou a construir para o brasileiro. Perfeito. E qual que é essa imagem? Qual que é essa ideia de brasileiro? É aquela ideia de brasileiro genérico, ou seja, como se a gente juntasse todas as diferenças da nossa sociedade, as semelhanças também, juntasse tudo o que acontece e criasse um só tipo de brasileiro. Esse é o padrão de comportamento do brasileiro. Perfeito. Aí qual que era o padrão de comportamento que esse brasileiro tinha? Era um brasileiro cordial, né? Perfeito. Um brasileiro do afeto. Pessoal. Ele não tinha Pessoal. capacidade de ser impessoal, né? Um brasileiro emotivo. Tá certo? Um brasileiro, portanto, corrupto. Perfeito. Né? Um brasileiro que está preocupado em passar a perna no outro, em tirar algum tipo de vantagem do outro. Ou seja, aquela abordagem de encarar o brasileiro como um malandro, né? Essencialmente como um malandro. De fato. Tá certo? Nessa ideia entra aquele dito, que inclusive o Gessé traz isso na obra, que está em conversas de boteco, que está no poder simbólico que a mídia usa para violentar qualquer tipo de poder popular, né? Que é a ideia do jeitinho brasileiro. Né? Ideia essa, cara, chocante, porque é muito falsa, né? Perfeito, muito Que falso. é uma ideia que fala assim, ai, o brasileiro tem esse jeitinho. Malandro. Esse jeito malandro, esse modo de ser, que é sempre tirar proveito para si próprio, Sim. né? Usa do bem público para ganhar para si, Perfeito. né? Como se existisse em alguma outra sociedade humana algum outro tipo de ser que não fosse assim. Que fosse daí o oposto disso, né? Seria um ser virtuoso. É, Um ser visto pelo espírito, se não me engano. E o ser humano, o ser cordial seria visto pela pelo carne, corpo, pelo corpo, isso aí. né? Sim. Então, isso que eu acho muito importante assim no livro dele, porque ele vai construindo isso tudo e fazendo uma reflexão, uma resposta crítica a esses autores, mostrando que apesar deles terem as diferenças políticas que têm, todos eles convergem para o mesmo ideal, para ver o brasileiro, pensar o brasileiro genérico como o mesmo sujeito, sempre a mesma coisa. E é um brasileiro cordial, é um brasileiro afetuoso, é um brasileiro corrupto, né? Diferente, por exemplo, do americano. Quando eu falo americano aqui é o norte-americano, é o estadunidense, né? Que seria daí um ser virtuoso, né? Alguém protestante, tem a cultura protestante, portanto, individualista, Impessoal. Ele não impessoal. favoreceria seus amigos ou iria contra seus inimigos, diferente do brasileiro, que considera muito isso, né? De acordo com a visão deles. Uhum. E aí, por exemplo, é interessante porque o Gessé vai mostrando como essas teorias que o Gessé Souza, inclusive, chama de teorias culturalistas racistas, porque elas botam entre sujeitos de melhor classe e de classe mais baixa, ou seja, sujeitos melhores e piores entre eles, de acordo com a sua cultura, né? Portanto, se tu é um latino-americano, tu vai ser alguém afetuoso, corrupto, né?
malandro, tenta tirar proveito, né? Mas ao mesmo tempo também é carinhoso, saca? Perfeito. E essa mudança também, nessa época de racismo para o culturalismo racista, veio com a teoria da modernização também pelos Estados Unidos na mesma época, né? Porque até o Gessé brinca no livro, né, de forma irônica, que o brasileiro quis ser colonizado pelo americano antes mesmo deles lançarem a colonização, que era a teoria da modernização, né? O brasileiro já se preparou para isso. Ele já se colocou como o povo que queria ser domado, digamos assim, pelos Estados Unidos, que era o povo virtuoso e o brasileiro o povo corrupto, né? A ideia do brasileiro vira-lata mesmo, Perfeito, né? perfeito. Que é um sujeito que não tem a capacidade que o americano ou que o europeu possui, né? De organizar a própria sociedade. Perfeito. Né? Então, o livro do Gessé é importantíssimo para a gente entender o momento atual do Brasil, entender por que a presidente Dilma foi derrubada, por que o governo bolsonarista, apesar de fazer e desfazer tudo o que ele quer, não consegue cair, não consegue ser impeachmentado, né? De fato. E isso é importantíssimo porque o Gessé vai mostrando como que essa narrativa de o brasileiro corrupto, o brasileiro, o homem cordial, também cria o espantalho de falar que somente o Estado é um ser corrupto. E o mercado, portanto, seria um mercado virtuoso, o mercado da competitividade, onde ali tem sujeitos individuais, cada um brigando por bens escassos. E ele mostra também como essas ideias se tornam dominantes, né? Por serem difundidas fortemente na mídia, nas universidades. Isso, por a mídia usar do seu poder simbólico, né? Perfeito. E aí usa de forma violenta, para dar legitimidade a essa narrativa. Tá certo? Essa narrativa culturalista, racista. Né? Onde prega que alguns, por terem uma herança cultural diferente da nossa, que, sei lá, seja mais individualista, seja ligada ao protestantismo, coisa que a nossa é mais ligada à católica, né? Que aí isso, por conta dessa herança cultural, eles seriam mais meritocráticos, mais capazes, né? Portanto, não seriam corruptos, teriam mais honestidade que nós. Saca? E aí o Gessé constrói isso muito bem. Inclusive, ele ressalta sobre a presença da crise financeira de 2008. Perfeito. Né? E aí ele fala, será que foi um brasileiro que foi lá e botou uma sementezinha de desonestidade nos americanos, tão puros, tão limpinhos? É a única explicação, né? Será que foi um brasileiro que foi lá na AIG, nos bancos americanos, e falou, olha, vamos começar a fazer uma ladroagem aí, vamos começar a fazer um roubinho, vamos fazer um esqueminha para todo mundo ganhar? Né? Olha como isso é falso e se pretende científico. Inclusive o Gessé traz isso no livro e mostra como esse culturalismo racista, também conservador, né, porque é isso que ele é, conservador, ele se pretende, né, e se veste como científico. Assim como aquelas teorias que antes explicavam o sucesso ou o fracasso de uma sociedade, lá antes da década de 20, de 1920, explicavam de acordo com a cor da pele. Perfeito. Ou seja, o europeu, o estadunidense, por ter um gene fenotípico claro, por ter olhos claros, ele tinha então um desenvolvimento, uma capacidade melhor do que um negro, tá certo? Inclusive usavam para justificar que o branco teria um crânio maior do que o negro, tá certo? E isso também, essas teorias racistas, também se pretendiam como científicas. Perfeito. Tá? Antes do surgimento das teorias da modernização. E por que se pretendiam de científicas? Porque serviam para a elite do atraso continuar explorando as classes mais baixas. Inclusive, o culturalismo racista, ele é visto como muito... O Gessé traz, né? Que ele é visto como muito mais vantajoso do que o racismo... efetivado anteriormente. Porque o que acontece? Ele não só explora aquela classe mais baixa. O culturalismo racista ele faz com que a classe média, por exemplo, se sinta superior à classe pobre. Uhum. Faz também com que, por exemplo, países diferentes se considerem assim, entende? Um europeu se acha superior a um brasileiro. Assim como um brasileiro talvez se ache superior a um argentino. Uhum. E assim por diante, entende? Uhum. Por isso que ela é mais vantajosa para a exploração da elite, né? Para a elite poder explorar o povo. Uhum. Para ver como a elite, a classe dominante, ela usa
e cada vez ela se sofistica mais para usar de ideias que legitimam a sua dominação, né? Eu acho que é isso o principal que o Tommy quis trazer também. Como se tornou mais sofisticado a legitimação das ideias da classe dominante. Perfeito. E é por isso que eles revestem ela daí do científico, né? Para poder explorar e legitimar essa ideia. Entende? Por isso que eles tratam como sendo científico. É nesse sentido. Entendi. E olha como é interessante, né? Ele vai construir tudo isso mostrando como o Brasil, inclusive ele vai passando por vários períodos históricos do Brasil, né? Mostra também, dá devida importância para o período da era Vargas. Perfeito. Né? Mostrando daí como o Estado resolveu ter um papel daí focado em ser mais estratégico e construir o Brasil, e o papel principal, a classe principal que foi focada, foi a classe média. Perfeito. Né? Para legitimar as ideias da classe dominante. Né? E o Gessé vai construindo isso e mostrando como essa elite do atraso, que já vem de muito tempo, desde a escravidão, é a escravidão, inclusive, o início de toda a abordagem do livro, de toda a obra dele, né? Porque, inclusive, ele começa salientando que a escravidão é o nosso berço, tá certo? E não aquela suposta continuidade com Portugal, como se a gente tivesse algum tipo de herança cultural de Portugal. Perfeito, ele traz muito isso no livro. Que nós temos muito mais, sim, a herança da escravidão, né? Em criar uma sociabilidade extremamente excludente e perversa, né? E ele vai mostrando como essa elite, que desde essa época, quando aboliu a escravidão, né, resolveu abolir de maneira formal a escravidão, e que naquela época já, em vez de dar a devida atenção para os negros que estavam sendo recém-libertos e dar os seus devidos direitos, o seu devido encaixe social, o que foi feito? Foi indenizado os proprietários de escravos. Essa foi a lógica feita. Como se tivessem sido expropriados de suas posses. Exato. Como se eles tivessem algum direito legítimo em possuírem outras pessoas, pessoal. Inacreditável. Tá certo? Isso foi uma política de Estado. De indenizar os proprietários de escravos. Aqueles que já estavam fazendo o próprio crime. Tá certo? Perfeito. Então, daí ele vai mostrando como essa elite do atraso vai se manifestando em cada período histórico do Brasil, né? E o mais importante daí do livro, o que eu acho principal, é daí pra gente entender o nosso momento histórico atual. Para entendermos como essa elite do atraso teve um papel fundamental na derrubada da presidente Dilma. Perfeito. Né? No impulsionamento e no financiamento de Jair Bolsonaro e do movimento bolsonarista. Tá certo? Como isso tem a ver com a mudança da política de preços da Petrobras, né? Com o desenvolvimento e a intromissão de forças norte-americanas aqui no nosso país. Perfeito. Ele mostra também o quanto esse jeitinho brasileiro criado por esses autores e divulgado fortemente pela mídia afetou, né, essa elite do atraso. Né? Fez com que ela tomasse certas decisões também no meio do caminho. Exato. E isso eu acho muito importante para nós, pessoal. Pensarmos o quanto foi prejudicial para o país no momento em que a gente vive. Todas as privatizações que foram feitas, todas as mudanças de políticas públicas que foram feitas desde a queda da presidente Dilma, né? E como isso tem a ver com essa elite do atraso, que é uma elite proprietária, uma elite latifundiária, né? Inclusive daí o Gessé, ele divide a sociedade brasileira em 4 grandes classes, que é a classe dos proprietários, a classe média, a classe trabalhadora semi-precarizada, se eu não me engano ele chama assim, e a ralé de novos escravos. Né? Dessas 4, vocês já podem ter a noção. 3 classes são trabalhadoras. Né? A classe média, a classe trabalhadora semi-qualificada e a ralé de novos escravos. Isso aqui é trabalhador. Né? E aí a classe dominante, que é a elite proprietária. Né? É interessante a construção que ele faz, porque ele mostra como, depois de 1930, com a Era Vargas, foi dada, como política de Estado, a devida importância para colonizar a mente da classe média e fazer com que a classe média, de certa forma, fosse aquele cachorro que defende o portão da mansão
dos grandes burgueses. Perfeito. Tá bem? Aí, interessante que, como esse período que a gente está vivendo, a gente vê inúmeras privatizações, mudança das políticas de preço e tudo mais, é claro, esse livro mostra a quem que isso faz bem. Né? E por que é que a gente está caminhando nesse sentido? Mesmo que seja extremamente prejudicial para o povo não quer pagar o tanto que paga de energia elétrica, não quer pagar o tanto que paga de gasolina, tá certo? E essa elite sabe disso, mas ela tá cagando pro que a gente quer, pro que a gente pensa, ou pro projeto que a gente tem de Brasil, tá certo? Gostaria de trazer mais... Acho legal também a gente tratar que no livro o Gessé traz bastante sobre o conceito de patrimonialismo dentro do Estado. Né? Boa. Trazendo botando aí em opostos, o Estado que seria naturalmente corrupto, visto também aquela construção do jeitinho brasileiro, né? Contra o mercado, que seria privado, virtuoso. Né? Então tudo que está dentro do Estado é corrupto e por isso ocorrem as privatizações. Isso eu acho muito importante, né? Como ele mostra que isso há muito tempo é assim. Né? E como que essa lógica foi utilizada e está sendo utilizada no momento atual. Perfeito. Inclusive, né? Para a retirada da presidenta Dilma do poder. Né? De forma intensiva. Perfeito. Essa narrativa é contada. Olha, o Estado é corrupto, o Estado abriga uma elite, né? Que daí tira todos os recursos daqueles que são produtivos na sociedade, blá, 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 tipo os empreendedores e tal, né? E os empreendedores, que são aqueles que supostamente, né, de acordo com eles sempre, criam empregos, geram produção, ajudam a sociedade, criam riquezas. E esses sofrem, daí esses não são corruptos. Né? É o espantalho perfeito, na verdade. Isso eu acho que o Gessé é muito bom. No livro também. Né? O Gessé é muito bom para esclarecer essa situação também, mostrar como esses ideólogos, Sérgio Buarque de Holanda e por aí vai... Além de usarem da teoria da modernização para justificarem um culturalismo racista, eles também falam que qualquer coisa que seja expressão estatal seria naturalmente corrupta. Sim, perfeito. Né? Pela sua essência já não seria algo virtuoso, não seria algo competitivo como é o mercado, sabe? Sim. Seria pessoal, não utilizaria em pessoalidade, né? Que e por que será, né? Porque o Estado, pessoal, é o último, sabe, é aquele farolzinho de luz no meio do oceano, tá? Que tem a única capacidade de representar as forças populares. Perfeito. Tá certo? Então por isso que para a elite dominante é sempre muito atrativo falar que o Estado não serve para nada, que todo político é corrupto, que todo político, que nem o Lula, por exemplo, não importa o quão irado seja o Lula, não importa o quão bom ele seja, ou como a Dilma também, não importa o quanto honesta seja a Dilma, não importa, pessoal. Isso realmente não importa para essa elite. Tá certo? Não importa, para eles vão botar a pecha central. Não importa se ele é legal, se ele é da hora, se ele é bonzinho com o povo. O que importa é, deu poder para ele e ele tá dentro de uma organização estatal... É corrupto. É corrupto. Seu governo é corrupto, não importa. A gente vai fazer algum tipo de associação que vai conseguir linkar ele com alguma narrativa de corrupção. Tá certo? E aí ele salienta isso muito bem, o Gessé Souza, mostrando como essa elite da rapina, essa elite do atraso, ela usa do Estado como um espantalho para ela mesma daí rapinar de vez os nossos recursos naturais e o nosso trabalho coletivo, o nosso excedente social. É isso que ele nomeia também de corrupção real, que seria do mercado, contra a corrupção dos tolos, né? Que é aquela que a gente é indicado a acreditar, né? Pela mídia e demais canais. É porque pensem, pessoal, pensem na corrupção de uma empresa estatal como a Vale, por exemplo, tá? Se a gente tem ali algum tipo de corrupção, o nível dos recursos envolvidos vai ser ínfimo, comparados se a gente tiver que privatizar todos os recursos dela, toda a infraestrutura, toda a terra que ela está montada, né? E toda a competência de exploração que ela tem já, desenvolvida pela forma estatal, né? E a gente dá isso para um grupo de indivíduos privados, 10, 20, 30 pessoas. Ainda mais estrangeiros, né? Que é o caso da Vale. Né? É literalmente assinar um atestado de, olha só, os estrangeiros conduzem melhor que nós, brasileiros,
as nossas empresas. Perfeito. Ainda mais uma empresa tão estratégica quanto a Vale. De fato. Né? De fato. Tipo, os estrangeiros têm mais competência, eles são mais virtuosos que o brasileiro. O brasileiro, se a gente botar nessa empresa, ele automaticamente vai se tornar corrupto. Portanto, é melhor que a gente primeiro, tira do Estado, né? Tira do Estado. E aí a gente nem deixa para nossa burguesia nacional. Não, porque a nossa burguesia nacional também é corrupta. Também faz parte do jeitinho brasileiro. Também faz parte do jeitinho brasileiro. Joga lá para francês, para estadunidense, que eles vão saber conduzir melhor. Tá certo? Isso, pessoal, é a verdadeira corrupção. Né? Levar de conta total o nosso patrimônio público, as nossas terras, né? Os nossos recursos naturais. Perfeito. Né? Ele inclusive compara que, comparando essa corrupção real, né, que seria dos mercados, e a corrupção dos tolos, que seria estatal, que serve de bode expiatório, para a gente considerar, por exemplo, que 500 bilhões estão em paraísos fiscais, né, que seria a corrupção real, enquanto que na Lava Jato, em 5 anos de trabalho, foi recuperado R$1 bilhão. Olha isso, seria cara. A corrupção que todo mundo acredita em, olha demoniza. Isso. Fala de novo, fala, né? Perto do microfone. A corrupção real, que seria dos mercados, para a gente considerar ela, a gente pega os 500 bilhões que estão em paraísos fiscais. Paraísos fiscais, o que é? Aqueles montantes de dinheiro que os capitalistas mandam para não contribuírem para o nosso orçamento nacional. Perfeito. Eu já expliquei isso aqui para vocês. De imposto, né? Sonegação de imposto. Sonegação de imposto. Porque aqui no Brasil, quem paga imposto, literalmente, é as classe média e classes baixas. Perfeito. Né? Através do consumo. Já expliquei isso aí para vocês. Né? Aí, por exemplo, quais que são os mecanismos que eles usam? Vários mecanismos de evasão fiscal. Né? E aí não contribuem para o nosso Estado brasileiro. Pode continuar. Gerando uma corrupção real. Uma corrupção real. E a corrupção, que todo mundo está fadado a acreditar devido a essa manipulação que é feita com o homem cordial e com a mídia, que é a corrupção dos tolos, porque é uma corrupção falsa, se comparada com a corrupção real, a gente pega os 5 anos de trabalho que foram destinados na Lava Jato e teve a recuperação de R$1 bilhão. O que não é nada se comparado à corrupção real do mercado. Exato. Não é nada, pessoal. Sabe? Isso é bizarro. Isso é bizarro. É bizarro. E aí vê se as mídias, por exemplo, corporativas, né? vão falar sobre esse tipo de corrupção. Não falam. Não falam. Porque não é sempre interesse estatal, deles. Né? Porque é para sempre criminalizar qualquer tipo de força popular. Perfeito. Principalmente os governos de esquerda, quando ascendem aqui no Brasil, o Gessé Souza traz isso muito bem. De fato. Ele mostra que aí sim a elite usa dessa ideia dominante. E aí fica usando o seu poder simbólico o dia inteiro, a noite inteira, fazendo editoriais, né? Pra botar na cabeça das pessoas, martelar o quanto esse governo é corrupto. Perfeito. Porque a ideia dominante seria colocada na cabeça como semente, né? Aí quando o governo de esquerda assume, né, para o povo, eles vão lá e regam a planta e fazem crescer. É exatamente. E tem alguma crítica que tu gostaria de trazer ao livro? Cara, outro ponto ainda que eu gostaria de trazer, que o Gessé trouxe bem legal também, Pode sobre fazer. a corrupção real, que é sobre a dívida pública. Né? O quanto essa corrupção é real e não se dá a mínima atenção mais para isso, né? Se faz aquela crença no Estado corrupto e tudo que é corrupção do Estado é visada pela mídia e difundida entre o povo, mas a corrupção real dos mercados não é dada a mínima atenção, né? O povo, tu vê que tu não vê ninguém conversar sobre dívida pública na rua, né? Agora, sobre a Lava Jato, todo mundo tá falando. Né? Dizendo que a dívida pública é aquilo que nos torna escravos, basicamente, tá certo? Perfeito. A gente não consegue ter nenhum tipo de desenvolvimento econômico enquanto tiver esse desenho de dívida pública, que foi desenhado lá nos anos 90 com o FHC. De fato. Né? E que os governos petistas não conseguiram mudar, pessoal. Tá certo? Continuaram seguindo esse receituário nojento. Né? E que a gente tem que lutar muito para mudar isso no Brasil. E que a gente vai lutar. É óbvio que vai. É isso aí. Tá certo? E eu gostaria de trazer ainda, antes de acabar o vídeo, que já deve estar ficando longo. Tá ficando longo. Eu gostaria de trazer só alguns pontos, assim, algumas críticas que eu achei relativo a essa leitura do livro do Gessé Souza, tá? A primeira delas, pessoal, é que ele fala que o marxismo, quando interpreta as classes sociais, ele acaba sendo muito economicista. Inclusive, ele fala que o marxismo ele é tão economicista tanto quanto o liberalismo. Perfeito. Tá? Isso pra mim foi, cara, dificílimo de engolir, sabe? Eu não tanquei isso. Tá certo? Foi, De fato. cara, meu, De fato, nossa, não, né? sabe? É. Tipo,
porra, meu, comparar ainda ao liberalismo, saca? Porque pra mim o marxismo é, de fato, a única ciência que consegue explicar a totalidade dos processos sociais. Perfeito. Tá certo? Pra gente enxergar o plano social de uma forma quase perfeita, até eu diria, eu acho que a gente não pode de maneira alguma subestimar a ciência marxista. Ela é a mais importante, tá bem? E aí ele fala que o marxismo é economicista tanto quanto o liberalismo. E aí ele fala que ele vai fazer uma construção mais focada na família, no desenvolvimento sociocultural, no berço e tal. E eu fiquei pensando, lendo isso, poxa, mas o marxismo faz isso. Sabe, o marxismo fala da família. Sim. Entendeu? Uhum. Sim. E não é só no início dele, porque no início do livro, ali logo na introdução, no prefácio, ele já traz esse tipo de afirmação, falando que o marxismo é economicista tanto quanto o liberalismo. Mas aí depois, lá pela metade, quase do final do livro, ele faz de novo essa afirmação. Perfeito. Tá certo? Eu pensei, poxa, ele tem noção do que ele tá falando, sabe? Claro, não quero subestimar que o Gessé, ele deve estudar muito mais que nós. Claro. Né? Claro. A sociedade brasileira. Claro. Mas eu não vejo o marxismo dessa forma. Certo. Outra discussão também que a gente estava tendo, né, que é interessante trazer, é que tu trouxe a tua interpretação antes referente à elite, né? A elite que ele se refere, né? Talvez deveria ter tido uma análise mais ampla. Claro que é um livro de 300 páginas, é um livro de certa densidade, mas como ele analisa muito a elite brasileira como sendo a elite do atraso, ele meio que faz o leitor perceber que existiria uma elite que não é do atraso. Exato. Né? Às vezes, isso é muito verdade, Thomas. Às vezes parece, pessoal, apesar de ele construir com toda a força possível, dá pra ver que ele se dedica... Cuidado, com né? todo o cuidado possível, Perfeito. dá pra ver que ele se dedica pra mostrar que essa elite do atraso não é uma forma de um conceito moral. Essa elite não é do atraso porque ela quer ser do atraso. Não é porque ela quer ser maldosa, não é porque ela quer ser ruim com o povo. Não exatamente assim. Ele mostra que é uma construção histórica, Perfeito. que isso é uma coisa sistêmica Fatos e tal. consequências. Mas ainda assim, como o Tomás disse, às vezes parece que ele faz o leitor a tentar perceber que somente a nossa elite seria assim do atraso. Que talvez existiria em algum outro lugar do mundo uma elite que não seja assim do atraso. Saca? De fato. E a gente sabe, né, obviamente, analisando a história, que não existe, né, cara? Não existe uma elite que não seja do atraso. Perfeito. Saca? Se a gente vai falar de elite proprietária, de elite latifundiária, de elite ligada à instituição financeira, rentista, banqueiro, a gente vai falar de grande burguesia, todos esses são do atraso. Perfeito. Tá? Não importa em qual lugar do mundo, se ele tá lá no Azerbaijão, se ele tá lá nos Estados Unidos, se ele tá no Canadá, se ele tá na China, se ele tá no Brasil. Não importa, pessoal. Não importa. Tá certo? Essa pessoa não tá focada em construir o melhor pro seu povo. Nunca esteve. Perfeito. Tá certo? Tá concentrada no monopólio para adquirir poder político. Exato. Tá bem? Perfeito. E... parece às vezes que é uma crítica moral, sabe? Parece às vezes que é moral, como se a nossa elite quisesse ser assim, como se ela tivesse alguma escolha. Apesar do cuidado, né? Apesar de todo o cuidado que ele tem, claro, talvez seja até uma interpretação um pouco errônea nossa. Total. Tá bem? Mas às vezes parece que ele faz uma crítica num sentido moral, de tipo, olha só, a nossa elite é assim do atraso e tal. Eu até acredito que isso se dê tanto pela análise ser só da elite brasileira. E, claro, traz influências das elites de outros países, né? Mas principalmente de políticas de outros países, e não da elite em si. Né? Traz a teoria da modernização dos Estados Unidos, traz outras coisas também referente à escravidão, que foi utilizada aqui no Brasil, né? Mas é isso, né, cara? Eu acho que não... Enfim. Sim, parece às vezes que ele junta bons fatos históricos e tal pra mostrar que isso é sistêmico, perfeito, tá? Perfeito. Que essa elite não tem essa consciência depravada. Tá certo? Só que aí, ao mesmo tempo, eu fico parando pra pensar, tá, mas existiria em algum lugar do mundo uma outra elite que não seria daí do atraso? Sim. Não... Né? Fica a pergunta, né? Pelo menos na nossa interpretação. E não sei até que ponto isso seria uma crítica moral ou não.
né? Pois é. Pode ser que ele não tenha feito nesse sentido, Claro, sabe? claro. Pode ser que seja uma interpretação nossa. Claro. Né? Uma outra coisa também que é bem interessante no livro é que ele dialoga muito bem entre a galera da academia e a galera da sociedade em geral, que não está dentro dessa bolha, que não está acostumada a ter que debater esses tipos de temas. Perfeito. Né? Perfeito. E ajuda muito para entender a conjuntura da política atual. Perfeito. Né? Dos ditames atuais da política brasileira. Tá certo? Enquanto toda essa construção influencia nisso, né? Uhum. Toda a construção da história brasileira, né? Uhum. Para chegar nesse ponto. Um golpe na eleição de Bolsonaro, por exemplo. É, total. Sabe? Uhum. E por que a gente vem caminhando nesse sentido? Perfeito. Sabe? E, enfim, quantos minutos já tá ali? Já deve Já ficar deu longo. 35. Então, enfim, pessoal, já tá ficando longo aí o vídeo. A gente deixa de recomendação aí para vocês esse livro do sociólogo Gessé Souza, também é bacharel em Direito, por isso que é importantíssimo também a gente trazer aqui o pensamento dele para a gente conversar. A gente deixa aí de recomendação para vocês, quem puder conhecer essa obra do Gessé. É muito importante para a gente discutir o Brasil atual e também entender os processos históricos que constituem a nossa elite brasileira. Perfeito. Né? Lembrando a vocês também as críticas que a gente fez aqui relativa ao marxismo e a questão que talvez seja moral da nossa elite do atraso ou não, né, da obra do Gessé Souza. Salientando também para vocês que o Gessé, ele caminha bem, na verdade, nesse terreno marxista, ele mostra muito bem como funciona a luta de classes no Brasil. Perfeito. Né? Perfeito. Não quero subestimar o quanto como ele foram entende, criadas, ele enfim. manda muito bem nesse sentido, só que o único caso que eu achei assim que ele estava errando é acusar o marxismo de ser tão economicista quanto o liberalismo. Na verdade, eu não penso que o marxismo seja nada economicista, tá certo? E, na verdade, eu acho extremamente importantíssimo quanto o marxismo dá ênfase na materialidade histórica e na luta de classes, né? Como o processo mais importante da história. Primordial, né? Primordial. Tá certo? Mas enfim, o vídeo já tá ficando longo, a gente agradece muito aí pra quem acompanhou o vídeo até o final. Lembrando que o que a gente fala aqui são só um resumo, né? Um conglomerado de opiniões. Mas na verdade uma conversa, assim, comentários que a gente teve, né? De acordo com a leitura que a gente fez em cima da obra do Gessé Souza. É isso aí, então fica a recomendação do livro aí pra quem quiser ler, é uma leitura muito interessante. Um beijo aí, pessoal, obrigado a todo mundo. E quem puder aí, se inscreva no canal, deixa o like aí, compartilha os vídeos. Valeu! Perfeito, tamo junto, galera!